Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 247. E a sequência também na pergunta de número 226, porque tem um resumo de Kardec, que diz assim olha só. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens. Não é verdade? No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, né? Quem está tendo a oportunidade de nos acompanhar, acho que observou quando eu tratei a respeito dos irmãos gêmeos, que a aparência física 99,99999% são parecidos. A ciência já provou que 100% aparência física não são idênticos. Mas os olhos os olhos físicos, gosta de ser enganado, né? Nós gostamos de ser enganado. Então, às vezes, nos mostram, ou melhor, às vezes nos aparece uma cobra, às vezes nos aparece uma cobra na vida, aí a gente, inocentemente, a gente pensa que a gente é inocente, mas a gente não é inocente, não. Nós somos, com todo respeito, muitas pessoas são bestas, com todo respeito. Por quê? Porque a gente ignora aquela cobra. Aí a gente pega, não, eu sou um domador, eu consigo domar essa cobra. Gente, ninguém doma cobra nenhuma. Ninguém doma cobra nenhuma. Você pode até conseguir ali dar um passe na cabecinha daquela cobra. Aquela cobra fica meio tonta. Você entendeu? Mas uma hora essa cobra vai te picar. Você entendeu? Então os olhos gostam, os olhos gostam de, Eu até acredito que os nossos olhos, eles não estão interligados ao bom senso, que é o cérebro, Eu penso que os nossos olhos eles estão ligados ao coração. Porque ser besta igual ao coração nosso não existe, não. Ou caboclinho besta é esse coração. A pessoa vê um abacaxi, pensa que está vendo uma pera. A pessoa vê um abacate, pensa que está vendo uma maçã. Mas é porque ele vê, em vez de ele jogar lá no cérebro, para o cérebro raciocinar, não, ele dos olhos ele joga no coração. E o coração é falso. O coração nos trai. Então, eu não sei se vocês se lembram, quando eu tratei a respeito dos irmãos gêmeos, a respeito da bolacha.
eles não são idênticos, porque o espírito não é idêntico. Por quê? Porque não existe dois seres idênticos nos universos infinitos de Deus. Não existe. Cada um se encontra numa ordem, numa escala, num grau evolutivo diferente. Aí você pode me dizer assim, mas e esses que chegam ao estágio, ou que chegam ao estado onde eles conquistam a pureza? Eles são puros. Sim. Mas você esqueceu o que eu tratei no vídeo anterior? Eles são puros, mas não são bons como Deus. Por isso, são incompletos também. Eles chegaram ao nível, ao topo de pureza, mas não de bondade plena, absoluta. Absoluto é Deus. E nesse estágio absoluto, ninguém chega. Então nós temos que raciocinar, gente. É facinho raciocinar. Entendeu? O Allan Kardec mesmo nos ensina a raciocinar. Os espíritos são de diferentes ordens, né? Ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente. Pelos quais vamos passando sucessivamente, né? Então, quanta coisa nós não passamos desde o princípio, quando fomos criados simples e ignorantes, mas propensos, entendeu? Passamos por várias fases no processo evolutivo, né? Nós estagiamos no reino mineral, no vegetal, estagiamos no reino animal. Agora, eu ouso a dizer isso, estamos nos estagiando no reino hominal. Por que estagiando? Porque ainda é metade homem, metade animal. Então, nesse percurso, os quais onde nós estagiamos, nós nos contaminamos. Nós nos contaminamos. Não é que nós contaminamos, não. E não é, aliás, nós nos significa, nós permitimos sermos contaminados no período aquático. Nós permitimos, tanto no mineral, no vegetal, no animal. Nesse período todo, nós permitimos que as fantasias, os desejos sobressaíssem. Entendeu? Sobressaíssem. Nós permitimos, quando na fase em que estava em nós sendo evoluído, em processo de desenvolvimento, a audição, porque
cada período desse, nós conquistamos alguns atributos. A vidência é um atributo. A visão, aliás. A visão... mas a vidência também não deixa de ser um atributo, né? Mas aí já está relacionado à mediunidade, que já é um outro assunto. A visão é um atributo do espírito. Ele conquistou. Então, teve um período na evolução que a visão, ela se desenvolveu. Teve um período na evolução que a audição se desenvolveu. Teve um período na evolução que o paladar se desenvolveu. Teve um período na evolução que o tato se desenvolveu. Tato. Quando você encosta a mão assim, por exemplo, você encosta a mão nessa caneta aqui, você sente que é uma caneta. Quando você encosta a mão numa peça que está quente, você sente que está quente. Aqueles são células aqui, nos dedos, células que levam o comando lá no cérebro. No cérebro. Tato, visão, audição, paladar. Isso levou-se milhões e milhões de anos. E outra, teve um período na evolução que o sexo também ele se desenvolveu. Você entendeu? Período na evolução, quando nós nos encontrávamos estagiando nesses reinos. O sexo também se desenvolveu. Quem já leu o livro Evolução em Dois Mundos, que um dia nós vamos fazer o esmiuçamento dele, se der tempo. Esse livro aqui eu costumo dizer que é a mesma coisa que tirar pirulito da boca de criança. Tão facinho esse livro. É só botar o cérebro para funcionar. O bom senso, o raciocínio. Então, nesse livro aqui, explica a maioria dessas coisas que eu estou dizendo. Esse processo evolutivo. Então, nós, ao estagiarmos nestes reinos, nos permitimos ser contaminado. Nós é quem nos permitimos. Por quê? Porque não era para as coisas, principalmente quando chegou na parte do sexo, não era para as coisas extrapolar como extrapolou. Mas o instinto primitivo, naquele momento, falou mais alto e aquele, troglodita ali saiu abusando. Até nem vou falar o que eu estou pensando. Então até hoje, nós ainda carregamos resquícios de quando nós estivemos lá no mineral, lá no vegetal, lá no animal. Nós trazemos resquícios ainda desses períodos, todos os quais nós, por eles, nos estagiamos. Essa brutalidade, essa animalidade, essa carência,
como se diz, essa secura que as pessoas vivem, essa insatisfação, essa falta assim, de amor, de respeito, uns 85%. Essa falta de sensibilidade, falta de, enfim, está relacionado aos reinos os quais nós nos permitimos sermos contaminados. Está relacionado a isso aí. Quando nós fizermos um estudozinho a respeito de evolução em dois mundos, nós vamos explicar melhor essas questões. Tá? Então, olha só para você ver. Pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Vou voltar só um segundinho, só para a gente não perder o sentido dessa explicação. Os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam, com relação ao estado em que se acham. Podem ser encarnados, né? Isto é, ligado a um corpo. Então, olha só, a evolução se dá em todos os graus, em todas as etapas. Errantes, isto é, sem corpo material, né? Então, na erraticidade é errantes. E aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Olha, gente, quando chega-se ao nível de espíritos puro, aí é que não necessita mais de encarnação. Não precisa mais de encarnar, não precisa mais de reencarnar. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo é um espírito puro. Nosso Senhor Jesus Cristo não precisa mais encarnar e não precisa reencarnar. Porque a gente tem que explicar que encarnar é aquele que, pela primeira vez, está nascendo, está mergulhando-se num corpo físico. Reencarnar é aquele que já reencarnou 1, 2, 3 e está reencarnando pela 3ª, 4ª, 5ª, 10ª, 20ª, 30ª, em diante vezes. Isso é reencarnação. Encarnação é a primeira. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não precisa. Nem há 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo não precisava. Ele não precisava ter vindo aqui à Terra 2000 anos atrás. Mas nosso Senhor Jesus Cristo é tão sábio e tão prudente, que ele nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando Deus nos confiou a ele sabia o nível de espírito que naquela época éramos. Bem terrível, mais que hoje. Naquela época nós chupávamos cana sem torcer. Nós mastigávamos a cana crua. Hoje as pessoas da moela, né, fazem aquele caldinho, tomam o caldo de cana. Na época a gente chupava cana crua. Nós não éramos lá flor que se cheirasse. Se cheirasse, desmaiava. Entendeu? Era letal.
Então, nosso Senhor Jesus Cristo, como não precisava mais encarnar, mesmo assim, o que ele fez? Ele resolveu ele mesmo vir. Porque a primeira revelação foi Moisés, a segunda revelação foi nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus podia ter pedido para que um outro espírito viesse, mas ele não quis. Ele preferiu ele mesmo, uma tua centelha, vim. Você entendeu isso agora, né? Ele preferiu que uma tua centelha viesse e não representante para representá-lo. Porque todas as revelações são importantíssimas. A primeira, a terceira, que é a doutrina dos espíritos, mas todas tanto a primeira quanto a terceira, todas elas são embasadas nas leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés só é compreendido, ou melhor, Moisés só passou a ser compreendido, passou as suas leis ser entendidas. Não sei se você já parou para analisar isso. Com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse vindo há 2000 anos atrás, a primeira revelação, tudo que Moisés trouxe, seria uma aberração. E se Jesus não tivesse vindo há 2000 anos atrás, obviamente não existiria hoje a doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos é embasada na moral do Cristo, trazida por ele há 2000 anos atrás. Então, vamos dizer que Jesus não veio 2000 anos atrás, mas veio a doutrina dos espíritos. Ela não teria fundamento algum, porque a doutrina dos espíritos é fundamentada no amor e na moral do Cristo, que veio há 2000 anos atrás. Então, dos três, a mais importante é o Cristo, porque o Cristo é o divisor de águas, antes do Cristo e depois do Cristo. Só que a gente precisa raciocinar isso aí, não é? Então, vejamos, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Nós chegaremos um dia a essas condições. Nós não reencarnaremos, nós não encarnaremos em corpos físicos mais, quando alcançarmos o nível puro. Você entendeu? Mas nós abraçaremos uma responsabilidade concedida por Deus a todos nós, que não deixará de ser como se fosse uma encarnação na responsabilidade. Nós encarnamos na responsabilidade. Nós abraçamos aquela responsabilidade. Então não deixa de ser uma encarnação. Não é uma encarnação num corpo de carne, num corpo físico, mas é uma encarnação numa coletividade. Você entendeu? Nós encarnaremos uma coletividade amando do Criador, como nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo está encarnado? Está. Nosso Senhor Jesus Cristo
ele encarnou na coletividade que somos nós, quando Deus confiou nós a ele. Deus nos entregou ao Cristo naquele momento. Então, o Cristo encarnou em nós naquele momento. Então, o Cristo nunca deixou de estar encarnado. Em nós. O seu amor, as leis divinas trazidas por ele, o seu exemplo. O Cristo nunca morreu. Apenas uma centelha dele é que passou por aquele processo. Uma centelha. Porque o Cristo mesmo nem aqui esteve há 2000 anos atrás. Só uma centelha. O Cristo, ele irradia. Ele radia. Irradia. Ele irradia toda essa pleia de espíritos que Deus confiou a ele. Então, o Cristo continua encarnado em nós, naquele compromisso, naquela responsabilidade que o Pai lhe confiou. Não é nem missão e nem provação, porque o Cristo ele não tem isso mais. Mas é uma responsabilidade que o Pai lhe confiou. Pega esses brutamontes